Olha, vou dizer para vocês, não é brincadeira. A emoção de ontem, a festa de 3 anos e a responsabilidade, a minha voz foi embora, mas as notícias não. Estarei aqui nesse tom mais baixo, mas com notícia lá em cima, num AVNews muito quente, recheado de coisas novas, recheado de boas notícias, inclusive. No final do vídeo, preste atenção. Vamos falar de reforços. O Vasco fechou mais um hoje, mas também está correndo atrás de outros, e faltam 2 para fechar uma lista que pode chegar a 8. Vamos falar da homenagem que o Maracanã prestou a Nenê, colocando os pés na calçada da fama. Muito merecido. Ele vai falar aqui no AVNews. Enfim, vai ser um news com voz baixa, mas com tom muito alto. A gente vem na sequência. Me ajuda aí. Toca a guitarrinha! Alô, amigos! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nesse AVNews que eu vou fazer num tom baixo, porque a voz realmente ontem foi para o espaço. Emoção, sentimento, com tudo aquilo que nós vimos em São Januário, no restaurante do Almirante. Agradecer ao querido Arthur pela recepção, o rango de primeira, todo mundo elogiando, e principalmente pela presença de Roberto Dinamite. Foi uma emoção maravilhosa, um vídeo que hoje viralizou com o depoimento dele, se emocionando, mostrando todo o sentimento que ele tem pelo Vasco. E olha, aquilo me pegou muito. Eu disse a ele: Roberto, hoje você me arrebentou. E tá aí. Emoção pura, estresse mesmo de fazer tudo certo, de poder fazer as coisas boas, mas vale muito a pena. A voz volta a ficar boa já já. O que não pode deixar nunca de ficar bom é o conteúdo do canal Atenção Vascaínos. E preste atenção que vem muita coisa boa por aí a partir de já. Antes, eu quero pedir que você dê aquela curtida, que compartilhe esse link para os seus grupos aí de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o AVNews está entrando no ar. Eu vou dar também o recadinho do OneFootball para você. Aplicativo OneFootball, que transmite jogos da Copa do Mundo, eliminatórias da Copa do Mundo, transmitindo hoje, inclusive, Champions League. Esse mês de março foi espetacular. OneFootball, que é um aplicativo que você baixa 0800. Na descrição do vídeo você tem aqui o caminho, e você pode personalizar, coloca lá Vasco da Gama, e aí você pode receber notícias toda hora a respeito do Vasco. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E eu quero dar outro recado de um outro grande parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos, da 1xBet. A 1xBet que tem a palavra promocional Vascaínos para te ajudar. Olha, eles têm vários jogos rolando por aí, eliminatórios da Copa do Mundo, dá tempo de você apostar. Você tem campeonatos durante o final de semana, decisões dos campeonatos estaduais, aposte. Coloque uma grana, coloque a palavra Vascaínos, e aí, se estiver pagando bem, você vai ter um dinheiro dobrado para você poder gastar. Tem vários jogos muito legais, é só você acompanhar e conseguir fazer a sua aposta certa. Use Vascaínos, dobre e ganhe um bom dinheiro. A 1xBet, que é uma empresa séria, é uma empresa correta, é uma empresa que paga bem, que patrocina grandes clubes pelo mundo e também grandes campeonatos. Olha, o mercado do Vasco está muito agitado, tem muita informação. Ontem a gente deu um panorama durante a nossa live tradicional aqui do canal. Mais uma vez, desculpando a vocês, porque é verdade, minha voz está baixa, está meio rateando, mas dá para a gente entender. O Vasco espera o encerramento do Campeonato Gaúcho para fazer o anúncio oficial do atacante Eric Farias, o Eric Samuel, atacante do Ipiranga de Erechim, artilheiro do Campeonato Gaúcho. Assim que acabar o jogo com o Grêmio, o Ipiranga está em desvantagem, ele vai se apresentar ao Vasco da Gama. Da mesma forma, o Zé Vitor, centroavante do Marcílio Dias, artilheiro do Campeonato Catarinense, que depende aí de alguns pequenos detalhes para também ser anunciado, mas os dois estarão semana que vem aqui na Colina. Só que o Vasco corre atrás de mais reforços. Um pacotão, nós falamos ontem, anunciamos ontem, disse a vocês, seria um pacotão aí de 6 a 8 jogadores. Pois bem, hoje mais um jogador foi anunciado. Gabriel Dias, lateral direito, 27 anos,
que jogou no Fortaleza, jogou no Ceará. A história do Gabriel Dias contratado é a seguinte: ele era opção do técnico do Cruzeiro quando chegou em janeiro para jogar o Campeonato Mineiro. Ele foi para o Cruzeiro. Só que o novo treinador do Cruzeiro, um estrangeiro, um uruguaio, resolveu contratar um outro lateral conterrâneo dele, trazer outro jogador de lá daquela posição. E o Gabriel Dias jogou até o dia 5 de fevereiro como titular, um jogo contra a Caldense, e ninguém entendeu absolutamente nada. Ele foi retirado sumariamente, inclusive das relações, porque o treinador queria, porque queria uma limpeza no elenco. Não foi com a cara do Gabriel Dias. A dificuldade muito grande de se contratar laterais do mercado. Bom a gente lembrar, a seleção brasileira, está jogando agora, tem Danilo na lateral, que não é unanimidade. E tem também Daniel Alves, jogador veteraníssimo. A posição é uma posição muito carente. Os de fora não agradaram. E aqueles que minimamente agradaram são jogadores muito caros. O Vasco precisava cacifar, botar dinheiro. O Vasco tentou o Heitor. Sim, lateral direito, eu tive essa confirmação hoje do Internacional de Porto Alegre. A dúvida no Vasco é se o Heitor entregaria para o ano pesado que o Vasco tem. Heitor é um jogador muito novo, seria meio nível Everton, coloquemos assim. O Vasco tentou mesmo assim, mas o Inter pediu muito caro, porque tem uma proposta do exterior pelo lateral direito Heitor. E aí ficou inviável. E aí o que fez o Vasco? Janela fechando, o Vasco resolveu investir no Gabriel pela experiência em Série B e pelo estilo forte. É um jogador de muita força física, de muita capacidade, de saúde, e ele vem até 2023, que é uma outra pergunta. Por que até 2023? Por conta do Vasco ter dois laterais que fecham o ciclo, provavelmente no final do ano. Léo Matos, que deve ficar fora de combate, inclusive, 35 anos para 36, não sabe se vai ficar. E o Everton, que não deve ficar também, a não ser que melhore muito, volta de empréstimo para o Bragantino. E aí o Vasco teria pelo menos um lateral para iniciar a temporada 2023. Gabriel Dias tem 1,83 m, é Gabriel Dias de Oliveira, de Francisco Morato, São Paulo, 27 anos, 3 jogos pelo Cruzeiro, no Campeonato Mineiro de 2022, 30 em 2021, 2 gols, 3 cartões amarelos e 3 expulsões. Pelo Fortaleza, em 2020, 40 jogos, 2 gols, 2 assistências, 5 cartões amarelos e 1 expulsão. Eu fui até Belo Horizonte ouvir meu parceiro Guilherme Pio, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, o canhão de Minas Gerais, ele que cobre o dia a dia do Cruzeiro, para explicar o que houve com o Gabriel Dias, por que ele não jogou no Cruzeiro. Fala, Pio. Um abraço para você, Flávio Dias, e para o assinante do canal Atenção Vascaínos. Chegamos aqui para falar sobre Gabriel Dias, o lateral direito que está de saída do Cruzeiro para acertar com o Vasco. Um jogador que fez poucas partidas com a camisa do Cruzeiro, apenas 3, foi contratado no fim de janeiro deste ano, acabou não tendo tantas oportunidades. O último jogo dele por aqui no dia 5 de fevereiro, na 4ª rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro venceu nesta ocasião a Caldense, jogando fora de casa no sul de Minas. O Gabriel atuou, é um jogador que, como eu disse, teve poucas oportunidades, chegou bem referendado, tinha atuado pelo Ceará, mas pelas opções do técnico Paulo Pesolano acabou perdendo espaço. Ele teve também uma pequena lesão no joelho, nada de tanta gravidade, mas ficou afastado se tratando no departamento médico, acabou perdendo mais espaço, e aí o técnico Paulo Pesolano optou até pela improvisação de Rômulo, experiente Rômulo, que já havia passado pelo Cruzeiro em 2010, acabou depois rodando alguns clubes brasileiros e foi para a Itália, onde fez uma bela carreira internacional, jogando em camisas importantes, com camisas importantes, e inclusive se naturalizando, e até chegou a ser cogitado para disputar uma Copa do Mundo com a camisa da Itália. Mas então o Rômulo atuando pela direita, o Gabriel acabou perdendo muito espaço, e esse jogador aí de saída do Cruzeiro se encaminhando para o Vasco. Essas são informações que temos de momento em relação ao Gabriel Dias, mas o que fica resumidamente é que teve muito pouca chance de jogar por aqui, mas chegou a época em janeiro bem referendado, mas sem espaço, acaba deixando o clube. Um grande abraço para vocês, falou aqui de Belo Horizonte o Guilherme Pio, o setorista do Cruzeiro, pela Rádio Itatiaia. Abraço. Mas não para aí, a gente já falou do Eric, a gente já falou do Zé Vitor, a gente já falou do Gabriel Dias. 3. A gente falou de um pacote de 6 a 8.
Ok? Vamos então continuar. O Vasco busca dois zagueiros, podendo ser um, por quê? Porque Gabriel Dias também joga na zaga, Léo Matos também joga na zaga, Gabriel Dias também joga de volante, inclusive começou a sua profissão, a sua carreira jogando nessa posição. Mas o Vasco busca de 1 a 2 zagueiros, e nós descobrimos o zagueiro que o Vasco está correndo atrás, e já fez uma consulta. Trata-se de Vitor Mendes, zagueiro de 23 anos de idade, base do Atlético Mineiro, tem 1,86 m, tem contrato até dezembro de 2024, jogou 3 partidas pelo Campeonato Mineiro, mas seu grande destaque foi no ano passado, você vai ver lances dele aí. Ele fez 34 jogos pelo Juventude, 3 gols, 11 cartões amarelos e foi um dos esteios do Juventude no acesso para que o Juventude pudesse ter aí um bom campeonato. Ele fez bons jogos, conseguiu se manter no Juventude exatamente por isso. Porque esse jogador conseguiu dar um gás, conseguiu fazer a equipe jogar lá de trás. Ele jogou a Série B também pelo Figueirense, com 19 jogos. É um zagueiro ótimo em antecipações, muito ágil, veloz, e voltou para o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro conta com ele, apesar de ser o 6º zagueiro. Porque o Atlético Mineiro tem jogadores para a posição. Contratou agora o Júnior Alonso de volta, o paraguaio, tem Godin, o uruguaio, Hever, Igor Rabelo e Natan, irmão do ex-zagueiro do Vasco, Werley. Ele seria o 6º zagueiro. Eu hoje falei com o Rodrigo Caetano, que é o gestor do futebol do Atlético Mineiro, e ele me disse o seguinte: Flávio, sim, conversamos, o Carlos Brasil mantém contato comigo, mas a situação não é uma situação fácil, porque o Vitor é um jogador valorizado, o Atlético conta com ele, mas é um jogador que o Atlético quer fazer dinheiro. Então, 23 anos de idade, de muito talento, de muita capacidade, estão em negociações e não será nenhuma surpresa se esse zagueiro for contratado pelo Vasco. Eu fui até Caxias do Sul ouvir o companheiro Eduardo Costa, da Rádio Gaúcha da Serra, falar sobre esse jogador que jogou tão bem no Juventude ano passado. Edu, conta para os assinantes do canal Atenção Vascaínos, quem é o zagueiro Vitor Mendes? É um bom zagueiro, é um zagueiro que pode ajudar o Vasco nessa temporada se vier para São Januário? Fala, Edu! Fala, Flávio, muito boa noite para você, a todos os amigos assinantes do canal, torcedores do Vasco da Gama. O Vitor Mendes chegou ao Juventude ainda no estadual do ano passado, se firmou como titular e começou o campeonato brasileiro nesta condição de titular do Juventude. Foi um dos jogadores mais regulares, que menos oscilaram na campanha do Juventude, uma campanha que o Juventude conseguiu a permanência, que era o seu principal objetivo, e o Vitor Mendes se destacou, foi muito bem. Dos 38 jogos que o Juventude disputou, ele participou de 34, só ficou fora por questão de cartão de suspensão, por isso que ele não atuou em outros jogos, mas foi um dos jogadores que mais atuaram com a camisa do Juventude no Brasileirão do ano passado. É um zagueiro firme, de imposição, de velocidade em alguns momentos quando preciso, de boa bola aérea, é um jogador que foi muito bem no Juventude no último ano, tanto é que o Atlético Mineiro pediu para que ele retornasse, para que pudesse observar, não vem sendo utilizado no Campeonato Mineiro dessa temporada, até o Juventude teria interesse no seu retorno, mas é situação difícil, né, que é um jogador bem valorizado depois do último Campeonato Brasileiro. Foram 34 jogos, portanto, das 38 rodadas que ele participou, é um bom zagueiro, jogador que quem contratar, e se for o Vasco, vai levar muito boa promessa, bom jogador jovem, inclusive, será um bom reforço se isso acontecer. Tá certo, Flávio? Aquele abraço. Vamos então para a lateral esquerda, jogador que foi oferecido, e eu vou explicar já já a situação da lateral esquerda, mas foi oferecido. Gabriel Rojas, nós falamos ontem, muita gente mandou mensagem, e foi isso mesmo. Jogador do São Lourenço de Almagro, da Argentina, com passagem pelo Peñarol. Gabriel Hernan Rojas tem 24 anos, 1,78 m, 68 quilos, fez 8 jogos em 2022 pelo São Lourenço, 23 jogos em 2021 e 23 jogos pelo Peñarol na temporada 19 e 20. Ele tem contrato até junho desse ano, vários jogadores terminando o contrato no meio do ano, e está aí na mesma situação de Gabriel Rohraiser. Mas, a princípio, Gabriel Rojas foi oferecido e o Vasco não se animou muito com a possibilidade de contratar esse jogador. Já sobre Gabriel Rohraiser, muitas informações, muitas notícias de que o empresário está dizendo que o Vasco está em negociação. Sim, o jogador foi oferecido ao Vasco da Gama. Só que é uma situação muito difícil. E olha, eu vou ser bastante claro com você, torcedor do Vasco, como sempre sou.
não animou muito. Não é um jogador que tem enchido as medidas. Não. O pedido, a princípio, foi de $300 mil agora, na mão, porque o jogador vai ficar livre em junho. Em junho, $300 mil para liberar definitivamente. E os outros 900 mil, passe dele $1,5 milhão a pagar nos próximos anos de um contrato que ele vier a fazer. Nesse instante, dar $300 mil, daqui a 3 meses, mais $300 mil, para um jogador que nos vídeos é muito bom, mas é uma aposta, é um jogador com poucos jogos no River Plate, mas é aquela situação. Habla, todo mundo acha que é melhor do que, de repente, um brasileiro. Cheguei a ouvir de uma pessoa hoje no Vasco, o Gabriel Rollheiser, ele é o Gabriel Peck que fala espanhol. Não sei a sua opinião, mas tem muita fama porque é um jogador que joga fora do Brasil. Então, a situação é a seguinte, não voltou à baila, a coisa arrefeceu, sabe? Muita coisa sendo falada, muitos nomes do mercado sul-americano, mas, a princípio, o Gabriel Rollheiser não vai vir para o Vasco da Gama. Mas o Vasco precisa, até o dia 12 de abril, fechar o mercado, porque é o prazo final para poder contratar. Olha, e se tiver jogador livre, pode ser que entre no radar. Se não tiver, é bom que a gente já diga ao torcedor. Gabriel Rojas, Benjamin Rollheiser, jogadores que têm ainda passe preso aos seus clubes, não virão nesse instante para o Vasco. Não há nenhuma possibilidade. Quer um exemplo? Carlos de Pena, o Tutu Pena, notícia que nós demos aqui em absoluta primeira mão há uma semana atrás. Tutu Pena é um jogador que está livre, absolutamente livre. E faltam pequenos detalhes. A tendência é que na quinta-feira o uruguaio, que é jogador prateleira alta, sim, prateleira alta, foi muito elogiado por cronistas, amigos dele no Uruguai, jogador de muita qualidade. Falei com muita gente buscando informação, todos disseram, olha, contratação de peso que o Vasco faz. É um jogador muito interessante que vai ajudar demais. Porém, é um jogador muito profissional, muito correto, tem que estar com tudo certinho. E hoje também eu vi de uma pessoa de dentro do Vasco que disse, o fato do Vasco estar com tudo ok, tudo em dia, atraiu o Carlos de Penha. Ele não gosta de bagunça, não gosta de clube zoneado. Então, por isso até está demorando a negociação fechar, porque ele quer ver tintim por tintim no contrato, o que ganha, o que não ganha, como vai, o que faz, aonde vai morar, todos esses detalhes estão sendo colocados, os advogados estão conversando, mas a tendência realmente é que na quinta-feira, Carlos de Penha, ou Tutu Penha, seja jogador do Vasco da Gama. Bom, para a gente fechar aqui, eu vou fazer uma lista. Gabriel Dias, jogador contratado 1. Lucas Oliveira, atacante do Bangu, apresentado ontem, 2. Zé Vitor, atacante do Marcílio Dias, fechado 3. Eric, atacante do Ipiranga de Erechim, fechado 4. Carlos de Penha, jogador do Dinamo de Kiev, praticamente fechado 5. Iriam faltar 3 jogadores para fazer 8. Mas eu acho que vão vir 2. Um zagueiro, que pode ser Vitor Mendes, e um atacante. E esse atacante, a informação que a gente está trazendo aqui para você, é jogador nível Carlos de Penha. Ninguém no Vasco quer comentar, ninguém no Vasco fala, mas ninguém desmente. Tentei hoje com o Carlos Brasil durante várias horas tentar tirar e ele não me dava a informação. Mas é um atacante sim, veloz, agudo, para chegar, botar a camisa e jogar como o Carlos de Penha. Claro, dependendo do técnico Zé Ricardo. Mas hoje a situação é essa. 7 reforços, provavelmente 7. 5 já fechados, faltando o Carlos de Penha. 2, um zagueiro que pode ser o Vitor Mendes e esse atacante grande, esse atacante que viria também para ser titular do Vasco. Como nós informamos ontem, é só você ficar ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu falei que viria um pacotão de 6 a 8 jogadores e a tendência é que venham 7. E essa semana tudo vai ser anunciado oficialmente, se não semana que vem, quando acabarem os campeonatos estaduais. Vamos esperar, e a gente continua correndo atrás. E sobre a lateral esquerda, a princípio, o Vasco vai dar força para o Riquelme. Conta com o Riquelme, ainda mais porque é um jogador jovem, de contrato renovado agora, e que é um jogador que com a 777 pode ser muito valorizado. Se a coisa não andar nesses 3 primeiros meses, com ele, com o Edmar, aí talvez a partir de julho, já com aporte, se a SAF passar realmente o que deve acontecer, todos os trâmites levam para isso, aí o Vasco pode ser que invista num jogador para essa posição, mas aí seria apenas um. É isso, gente. Muita notícia. Voz baixa, mais notícia em alto. No próximo bloco nós vamos falar da homenagem a Nenê. E no bloco final, preste atenção, hein?
tem notícia quente e notícia muito boa para todos nós vascaínos. A gente volta já já, depois do Portal dos Concursos. Preste atenção. Preste atenção no recado que eu vou dar a você agora. Uma oportunidade de um novo parceiro aqui no canal Atenção Vascaínos, no AVNews. O Portal de Concursos é um curso preparatório online para concurso público, criado por professores com vasta experiência no mercado e que tem em seu corpo docente vários craques, um time de professores com mais de 15 anos de experiência. E olha, tem duas grandes oportunidades vindo por aí. Primeiro, você vai ver aí na tela, concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com 2.000 vagas e remuneração acima de R$4.000. E também, concurso para o INSS, com 7.575 vagas e remuneração acima de R$5.000. 2 links na descrição, além do próprio link do Portal de Concursos, portaldeconcursos.com.br. 2 links na descrição para que você possa fazer esses concursos, estudar. E atenção, você que é assinante do canal Atenção Vascaínos através desses links, usando AVNews 50, você tem 50% de desconto no seu curso. E você vai poder estudar e poder, quem sabe, passar nesses 2 concursos e trabalhar honestamente, corretamente e ainda ganhar o seu dinheiro. O que você está esperando? Portal de Concursos, parceiro do canal Atenção Vascaínos, a partir de agora. Quero dar um recadinho do Renda Extra para você, você que ainda não baixou o curso Lucrando em Home Office. Aqui na descrição do vídeo você tem ali um link. Você paga R$47, faz o curso, aprende em casa, ganha dinheiro. Olha só que maravilha. Você aprende a trabalhar em casa sem nenhum problema de trânsito, pandemia, nada disso. Tem um bom computador? Tem um bom celular, com boa internet, com bom plano de dados? Você consegue trabalhar e ganhar em dólar. Tem uma equipe de suporte, dá toda a assistência para você. E se você não conseguir trabalhar, gente, eles devolvem o seu dinheiro. O que você tem a perder? Absolutamente nada, você tem muito a ganhar. É o Renda Extra, ajudando você a ganhar uma grana. O time segue se preparando para a estreia. Aliás, sobre a questão da estreia, talvez durante o vídeo a CBF tenha divulgado a tabela, porque eu ontem dei uma informação de que o jogo seria dia 9, mas hoje já recebi uma outra informação, inclusive do Vasco, que o jogo pode ser dia 8, sexta-feira. Vasco da Gama e Vila Nova, a estreia do Vasco. Bom, então, para não ficar aqui dando informação, porque um fala uma coisa, outro fala outra, essa zona que é o futebol brasileiro, vamos esperar, né? Afinal, faltam só 10 dias, tem pouco tempo. Por que já não divulga o diabo da tabela, gente? Então pode ser dia 8, pode ser dia 9, pode ser que já tenha saído a tabela. E eu estou gravando esse vídeo mais cedo. Os lesionados vêm evoluindo bem. O Anderson Conceição, inclusive, treinou ontem com o grupo. Parte tática, ok. Muita movimentação ofensiva. O Zé Ricardo está treinando muito a parte de frente. Último passe, finalização de fora da área, pressão na saída de bola. Porque na cabeça do Vasco, sair vencendo na estreia o Vila Nova é fundamental para que o Vasco possa largar bem. Porque no ano passado perdeu para o Operário e foi uma ducha, né? Aquela ducha de água fria. Então o Vasco precisa vencer o Vila, depois tem um jogo difícil contra o CRB fora, e vencer em casa é fundamental para o Vasco entrar bem nessa briga da volta à Série A em 2023. E olha, alguns detalhes chamaram atenção no treinamento tático de ontem, do técnico Zé Ricardo. Yuri, Lara e Zé Gabriel treinando juntos no treino tático. Vitinho treinando, Juninho do lado de fora. Juninho teve um problema particular resolvível, mas Vitinho parece que começa a ganhar a posição. E na frente, o trio, Nenê, Peck e Raniel, que podem até ser substituídos aí, dependendo dos reforços. Esse atacante, Carlos de Penha, vai dar uma reforçada, vai dar uma engrossada, mas aí, amigo, o pepino é do Zé Ricardo. Aconteceu hoje no Maracanã, e um dos jogadores do Vasco, dos mais importantes, o capitão do time Nenê, foi, de maneira muito meritória, agraciado com a calçada da fama no Maracanã. Muitos craques, não muitos, mas muitos importantes jogadores, como Roberto Dinamite, que esteve presente no evento, que é um decano, porque tem aí há muito tempo também os seus pés na calçada da fama do Maracanã. Vale a pena, você que não é do Rio, você que é do Rio, que nunca foi, vá ver, porque o Tour do Maracanã te dá essa possibilidade de ver grandes jogadores que passaram por ali. E o Nenê
foi incluído na calçada da fama ao lado de um grande ídolo do Vasco, uma lenda do Vasco, o querido Pedrinho, campeoníssimo do Vasco também, campeão sul-americano em 98, enfim, jogador extraordinário, canhotinho, que jogou muita bola. Os dois receberam essa homenagem. Você vai ver aí fotos e vamos ouvir o Nenê, porque o Nenê falou logo depois, agradecendo a querida Sara Borborema, da assessoria de comunicação do Vasco, que nos cede esses áudios do Nenê, as fotos de Rafael Ribeiro, craque da fotografia do Vasco da Gama. Nenê fala da emoção de botar os pés na calçada da fama. Acho que vocês viram ali, né, cara, a emoção que eu fiquei bastante emocionado. Geralmente não fico assim, só em momentos realmente especiais, né, digamos assim. Realmente está sendo marcado um estádio como esse. Realmente para mim foi muito gratificante poder ver minha família, meus amigos, né, junto com a gente, os torcedores, né, vieram prestigiar a gente, aí eu e o Pedrinho. Então realmente foi um momento único para mim, vai ficar guardado para sempre na minha memória esse dia. E sempre brincando, o Nenê diz, olha, agora para jogar no Maracanã eu quero dar uma passada aqui, de repente vem um fluido bom, né? De repente vem uma coisa positiva. Ele fala sobre essa energia de ter os pés no maior estádio do mundo. Pô, claro, pô, já vou sempre dar uma olhadinha, já ainda vou ficar zoando os caras, ó, ali, ó do vovô ali. Chapada foi eternizada. Chapada foi eternizada, o pezito. Realmente, pô, com certeza eu vou lembrar, toda vez que eu pisar aqui agora, eu vou lembrar que tá ali, se eu puder dar uma olhadinha antes do jogo, para motivar ainda mais. E para concluir, ele fala da emoção de ter sido homenageado ao lado de Pedrinho, um grande craque também da história do Vasco. Exato, pô, fica agora uma responsabilidade muito grande, mas eu levo isso com muita alegria, cara, porque isso para mim não é um peso, é uma alegria muito grande poder ser um exemplo, servir de inspiração para essa molecada, para as crianças que são puras, assim, tem um amor e uma admiração pelo Vasco já desde pequenos, né? A gente vê o porquê a torcida é tão apaixonada, que já vem de berço, né, praticamente. Então a gente vai entendendo esse amor assim um pouco, né, porque não dá para entender, que realmente, né, nunca vamos entender esse amor, né, que tem o cântico, mas você começa realmente a sentir isso de verdade, né, cara, se você recebe. E eu procuro sempre retribuir isso aí, e então eu vejo de um lado muito, muito positivo, e para mim realmente é muito bacana, né, ser considerado como um exemplo para eles. É isso, parabéns a Pedrinho, parabéns a Nenê, craques precisam ser homenageados. O Brasil, que é um país tão sem memória, pelo menos o Maracanã está conseguindo resguardar a memória desses grandes craques do futebol nacional. E no último bloco, preste atenção, tem notícia muito boa e tem notícia quente aqui no News. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por tempo de serviço? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe as parcelas do seu saque sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação. E você que já fez o resgate uma vez, pode fazer em mais parcelas de novo. Garanta seu adiantamento do Fundo de Garantia. Bom, e para encerrar o Avenil de hoje, antes da hora do abraço, eu quero dar algumas notícias, sendo que algumas muito importantes. Está confirmado, dia 28 de abril, vai ser inaugurada em São Januário, no gol à esquerda da tribuna social do Vasco, a estátua de Carlos Roberto Dinamite de Oliveira. Roberto Dinamite vai ter a sua estátua eternizada no Vasco. A direita já está a de Romário e a esquerda vai estar a do maior ídolo do nosso clube. Parabéns ao Vasco, parabéns pela homenagem, parabéns a todos aqueles que se envolveram tanto, porque o Roberto Dinamite merece e merece muito. Nós estaremos lá, com certeza, cobrindo esse evento. Olha, eu tive uma informação hoje, você vai ver fotos aí da visita da 777 aos CTs do Vasco, tanto da base como do profissional. Há, sim,
uma grande ideia da 777 e entrando com a SAF sendo instituída definitivamente, de começar já nesse segundo semestre estudos para que em 2, 3 meses obras se iniciem, tanto na base, no CT da base, como no CT do profissional. Porque infraestrutura é fundamental, os norte-americanos sabem muito bem disso, há uma necessidade muito grande de que o Vasco tenha CTs de alto nível. A informação é de um investimento alto, em torno de 35 a 40 milhões para cada CT, para fazer 2 CTs de grande pompa, porque realmente é necessário, para poder atrair jogadores, atrair gente da base, e a 777 tem conversado muito sobre isso. Conversou muito isso, principalmente com o Pedro Seixas, que é a pessoa que lidera essas ideias, e o Pedro Seixas, que não pode falar sobre isso, aliás, tudo ainda muito em sigilo, porque existe uma confidencialidade, a gente entende isso, mas, a princípio, vai ser feito sim um investimento. Em breve, em um ano, ter um CT. Com grana, gente, é mole. Aí dá para fazer o investimento e ter o retorno de 2 grandes CTs. Um CT da base de primeiro mundo e um CT do profissional para dar orgulho a toda a nação cruzmaltina. E por falar em SAF, amanhã acontece a continuidade da sessão extraordinária do Conselho Deliberativo presidido por Carlos Fonseca. A sessão foi iniciada em 24 de março, amanhã tem a sua continuidade a partir de 13h para ratificar os termos propostos pelos conselheiros e a legalização urgente com as retificações necessárias. Então amanhã termina-se a sessão do dia 24, que terminou no dia 25, ia ficar muito tarde, se encerra tudo apenas para ratificar, e aí daqui a 30 dias, provavelmente no dia 30 de abril, deve acontecer a AGE, a Assembleia Geral Extraordinária, para que os sócios ratifiquem essa posição do Conselho. E aí entramos na fase decisiva, porque em maio a 777 deve formalizar a proposta oficial, levar essa proposta para que todos os conselheiros possam, a uma comissão específica que está analisando, já analisando termos do contrato, e aí sim, o Conselho ratificando, e no final do mês de junho, provavelmente em maio, o Conselho ratifica, ou não, e em junho, ou não, a AGE vai ratificar a posição para em julho o Vasco já ser SAF, já ter o seu futebol como sociedade anônima. E olha, para encerrar, eu quero dar 2 notícias muito boas, considero-as muito boas. A primeira, você vai ver a foto, porque aqui a gente traz a informação com a foto. O Vasco conseguiu a regularização da sua situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a Caixa Econômica Federal. O Vasco está em situação regular perante o Fundo de Garantia, você está vendo aí o documento. Todos os funcionários do Vasco estão com o fundo em dia. Isso é o que, exatamente? Da segurança jurídica, porque várias ações são perpetradas em função de atrasos de fundo de garantia. O Vasco hoje tem garantias, está tudo ok, e essa situação dá tranquilidade ao clube, porque em tabela vem as certidões negativas de débito, fase final para receber, e aí o Vasco vai poder fazer o recolhimento de verbas que estão presas por conta do Vasco não ter as CNDs. E também captação por lei de incentivo, que é algo que você consegue se você tem a sua situação fiscal em dia. E o Vasco hoje está com a sua situação fiscal em dia. Importante o torcedor entender que quando às vezes se fala que os 70 milhões não serão gastos com o futebol, claro, todos nós queremos. Eu mesmo digo 10%, 5%, gasta alguma coisa, traz um jogador bom. Mas os 70 milhões estão sendo empregados, e mostra-se isso com essa informação de forma correta. O Vasco está entrando nos trilhos, está deixando de ser 171 como vem sendo há muitos anos. Sabe há quanto tempo o Vasco não tem essas certidões? Há 5 anos que o Vasco não tem. Teve de forma pueril. Há 5 anos que o Vasco vive na ilegalidade. E quer uma outra notícia muito melhor? O departamento financeiro do Vasco não quis me confirmar, mas quem me passou, eu vou confiar plenamente. O Vasco já mandou fechar a folha. No 5º dia útil do mês de abril, todos os funcionários serão pagos. O Vasco estará em dia. Olha, eu fico até emocionado de falar isso. No 5º dia útil de abril, os funcionários do Vasco vão receber em dia. É bonito, cara. É legal. É duro dizer isso. A gente dar uma notícia dessa e ficar emocionado com isso. Mas é porque a gente quer ver um Vasco melhor, quer ver as pessoas felizes. E quando eu recebi essa informação hoje, eu fiquei muito feliz. Ganhou o meu dia.
porque a gente vê tanto funcionário passando dificuldade, tantas pessoas passando dificuldade, 3 anos de canal e são tantas mensagens de pessoas perdendo casa, não tendo como trabalhar, não tendo como comer, e sabia que o Vasco está em dia e que vai pagar os seus funcionários, que a folha já está fechada para o 5º dia útil do mês de abril. Que dias bons venham. Porque quando a gente tem que bater, a gente bate. Mas quando a gente tem que aplaudir, a gente tem que aplaudir. E aqueles que acham que é passar pano, um abraço para vocês. A gente está afim de dar notícia. E quando é boa, a gente tem que falar que é boa. Quer uma notícia boa? Agora é a hora do abraço. Em nome das mostardas artesanais Dádiva. Sabendo que o pessoal aí do grupo compôs a Dádiva. Ô Vinícius, cadê você, Vinícius? Porra, esperando você ontem lá na festa, tu não apareceu. Tô querendo as mostardas. Instagram aqui embaixo, telefone aqui embaixo. Compre. As mostardas são maravilhosas para sua salada, molho, enfim, para tudo, seus petiscos. As mostardas artesanais Dádiva arrebentando. Eu quero primeiro dar uma notícia. Na live da próxima segunda-feira, no nosso podcast, live, segunda-feira, estará presente o zagueiro colombiano Juan Quintero, o camisa número 2 do Vasco, vai ser o nosso convidado. Estaremos eu, Emerson Rocha, o Bismarck, enfim, batendo um papo com o colombiano Juan Quintero, que vai ser o convidado, e a gente vai brindar a vocês com um papo muito legal, porque o Quintero é bom de resenha. E quero prestar uma homenagem a alguém que eu não ontem tive a oportunidade de prestar. Agradecer a tanta gente, mas eu quero agradecer esses 3 anos de canal, as pessoas que trabalham na comunicação do Vasco. Lembrei de Cláudio Real, o ex-vice-presidente de comunicação do Vasco, da gestão Alexandre Campelo, querido Daniel Costa, grande Daniel, companheiro de batalha aí, que foi o chefe de relações públicas do Vasco, também na gestão Alexandre Campelo, o querido Nelson, que não é mais assessor do futebol do Vasco, mas também esteve durante esse período, e o pessoal que hoje está, ao Maurício Correia, que é um cara muito bacana, o vice-presidente da área também, e aos guerreiros, Marcos Vinícius Pinto, meu parceiro Apolo, grande Apolinho, profissional de altíssimo nível, que já trabalhou em grandes jornais, em grandes corporações jornalísticas, hoje comanda de forma brilhante a comunicação do Vasco, democrático, abrindo para todo mundo, querendo abrir ainda mais. E a 2 lutadores, a 2 grandes vascaínos e 2 figuras que eu tenho muito carinho, cara, principalmente pelo Carlos Gregório, que é um cara que eu vi lutando pequeno, tentando lá na Alagoas dele, correr lá atrás, e o Gregório chega para realizar um sonho dele, da mãezinha dele que se foi, e que ele não teve a oportunidade de ir lá, porque ele tinha que trabalhar no Vasco. E o Gregório é um cara top, além de um profissional extraordinário, cara, um cara maravilhoso, que facilita a vida, e eu sei porque eu sou assessor de imprensa também, e sei o quanto o trabalho dele é bem feito. E a querida Sara Borborema, que foi ao Corinthians, profissional que é, voltou, e que sofre pelo Vasco, e que fica feliz pelo Vasco, porque ama o Vasco, ama a instituição, mas ama, acima de tudo, o trabalho dela. Grande abraço a todos vocês, aqueles que estiveram na gestão passada, esses que estão nessa gestão, enfim, trabalhando pela comunicação do Vasco, e com certeza, com rusgas, ajudando e tentando fazer do jeito que pode, que às vezes não pode, fazer com que a imprensa possa trabalhar com democracia. O Vasco é um clube democrático, sempre foi. E assim sempre será. Um grande abraço para todos vocês. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaínos. Se a minha voz deixar, lá no canal Ave Mais, eu também tenho o prazer de dizer que amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. À tarde tem um Boletim a Ver com a Jéssica Dias. E à noite eu volto com o News, como sempre, muito recheado. Perdão pela voz, espero não ter atrapalhado. Fiquem com Deus, um ótimo dia. Amanhã a gente se fala. Tchau, turma.